Boa noite a todos. Eu sou Marco Machado, membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e hoje nós vamos ter aqui a apresentação, uma palestra muito importante, com dois membros muito importantes, sobre um tema que também inicia e abre a nossa ciclo de jornada, um tema interessantíssimo. Então, as atividades ocorrem. Só para passar um pouquinho das atividades, caiu a minha conexão e eu me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá. Hoje é dia 4 de maio, nós vamos iniciar o nosso calendário de programação educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, uma atividade de temática de análises clínicas. As atividades elas ocorrem todas as segundas-feiras, das 18 às 19h30, e o calendário está disponível para consulta no site da Academia de Ciências Farmacêuticas.org.br e nas nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, como EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Hiperfarma, Abrafarma, a Abfina, a BD, FCA Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e o Atom do Brasil. Eu sou Marcos Machado, acadêmico titular da cadeira número 104 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Vou ser hoje o moderador dessa atividade, que vai ter em torno de 1h30, mais ou menos, da seguinte forma, distribuídas. Nós estamos fazendo a apresentação, nós vamos ter depois a apresentação da doutora Ana Paula Beck, que é ginecologista e obstetra do Departamento Materno Infantil do Einstein, Hospital Israelita, coordenadora da pós-graduação da mesma instituição na ginecologia e obstetrícia, diretora clínica do Hospital Albert Einstein, possui graduação em medicina, residência médica em ginecologia e obstetrícia e mestrado em obstetrícia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Vamos ter também como palestrante a doutora Nilza Sumier Yamashita, graduada em farmácia e bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, doutorada em farmácia e medicamentos e também pela USP, e professora de graduação da Faculdade Oswaldo Cruz, professora titular da Universidade Paulista, onde também exerceu a função de gestora local no campus Jundiaí e Campinas, professora de pós-graduação da Unip, das Faculdades Oswaldo Cruz, onde também coordena o curso de pós-graduação em fitoterapia clínica. Tem uma grande experiência na área de farmácia e agronomia, com ênfase em farmacognosia, atuando também nas seguintes temas: avaliação de farmacognóstica e fitoquímica, atividade antimicrobiana, atividade anti-inflamatória, antioxidante, antiúlcera e toxicologia de plantas medicinais e controle de qualidade. Também é coordenador do grupo técnico de trabalho de plantas medicinais e fitoterápicas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Coordena projeto de pesquisa e implantação dos fitoterápicos para curativo na Prefeitura Municipal de Valinhos. Esses são os nossos palestrantes e nós vamos seguir agora. A doutora Ana Paula já está conosco. Nós vamos iniciar pela atividade junto com a doutora Ana Paula. Ana Paula, primeiro, obrigado aí por aceitar nosso convite, por estar presente aí conosco. E vamos iniciar pela senhora, ok? Boa noite, eu que Bom, agradeço a participação, assunto realmente muito importante, e hoje a gente tem a importância, né, e o dever de falar desse assunto para aprender a cuidar melhor das nossas mulheres, né? doutora Ana Paula, fará a palestra, aliás, faremos um bate-papo do ponto de vista clínico e médico, né? E algumas questões que são muito importantes nessa fase da vida da mulher, né? Então, para iniciarmos, doutora Ana Paula, vamos começar. O que é importante para a gente? Está me ouvindo bem? Agora sim, Está me ouvindo? agora sim. Doutora Ana Paula? Escuta, Sim. Eu gostaria que a senhora, escuta. para iniciarmos, gostaria que a senhora definisse, imagine, o período, justamente a questão da definição de perimenopausa e por que esse período é tão subdiagnosticado ou negligenciado quando nós tocamos nesse assunto.
Marcos, esse assunto é bem importante, né? Um tópico importante quando a gente fala de menopausa e perimenopausa. Hoje, a forma mais moderna da gente falar de perimenopausa é a transição hormonal. É o momento que a mulher deixa o período de fertilidade para passar a não ser mais fértil, não ser mais capaz de engravidar, né? Então, a mulher tem dois períodos de transição, quando ela da infância para passar para o período fértil e do período fértil para passar para a menopausa. Ah, essa transição hormonal da menopausa, ela acontece por volta de 7 ou 8 anos antes da última menstruação, que é o marco, né? A gente tem um marco que chama menopausa, é a última menstruação. E a perimenopausa, ou esse período de transição, ela acontece uns 5 a 7 anos antes e até um ano depois da última menstruação. Esse período, ele é um período muito intenso de sintomas, mas o que acontece é que quando ele começa misturado com vários sintomas que às vezes a pessoa pode confundir com a sua, né, com o seu dia a dia atribulado, com a sua rotina intensa. Então, um dia que dorme mal, outro dia que começa, né, com uma irritabilidade, até que ela realmente entende que aqueles sintomas estão refletindo provavelmente a perimenopausa ou esse momento de transição hormonal. O primeiro sintoma, né, o primeiro sinal que as mulheres começam a apresentar é uma irregularidade do ciclo menstrual. Então, os ciclos inicialmente eles se encurtam, né? Então, eles vão diminuindo de 28 dias, que é o ciclo regular, ele vai diminuindo para 23, 24 dias, e a seguir, lá mais na transição tardia, que é perto mesmo do marco da última menstruação, esses ciclos vão se alongando, chegando a 60 dias, 90 dias, até que de fato ela entra na menopausa. Então, o principal motivo de ser negligenciado é que a gente tem muitos sintomas que às vezes não são os mais clássicos, porque o mais clássico é a pessoa achar que começa a menopausa é os calores, os fogachos, né? Então, esses não são os primeiros sintomas. E aí as pessoas acabam ainda tendo, não fazendo essa correlação, né? E nessa transição inicial, muitas vezes a gente não tem alteração laboratorial. Então as pessoas vão até o médico falar, estou sentindo isso e isso. Vai lá, alguns médicos pedem exame normal, segue o jogo, né? Então, acho que a gente vai falar um pouco de exames e um pouco mais para frente sobre isso, mas a gente tem essas duas fases, a transição inicial ali, quando começa, e a transição bem perto mesmo da última menstruação, quando aí já tem alterações hormonais. Perfeito. Isso é uma grande dúvida, na verdade, as mulheres, de fato, ficam naquela dúvida se entraram ou não em período de menopausa e tem sempre essa questão. Muitas vezes vem conversar com a gente justamente, olha, eu estou com menstruação atrasada, mas existe, faz um tempo, mas existe um protocolo específico para diagnóstico e para caracterização do período em que ela entra realmente na menopausa. E como é que clinicamente, doutora, como é que são os sinais, quais os sinais mais comuns que indicam realmente que a mulher entrou na fase de transição para a menopausa? Então, o primeiro sinal é o encurtamento dos ciclos, tá? Então, isso daí, às vezes, a mulher não tem nenhum outro sintoma, só os encurtamentos. Então, de 28 passam para 26, de 26 passam para 24 dias. A mulher começa a ter esses ciclos curtos. Aí ela começa a ter sintomas mais clássicos, né? Insônia, irritabilidade, variação do humor, muito importante, um cansaço muito grande, uma falta de motivação, eventualmente alguma queixa até de depressão para aquelas que já têm, né, algum perfil para ter depressão, então elas podem ter também depressão, podem apresentar secura vaginal,
A secura vaginal, ela não começa com a pessoa sentindo simplesmente secura vaginal, ela começa com um pequeno prurido, uma dificuldade de lubrificação. Outra queixa muito comum é a diminuição da libido. Então, para todos esses são sintomas. Na verdade, a gente sabe hoje que a gente tem mais de 100 sintomas que podem estar relacionados à menopausa, né? E a esse período da transição. Então, a gente vai correlacionando eles e vendo se tem alguma justificativa. Então, o que está mais importante é, vamos supor, calores, ou ganho de peso, e aí a gente vai vendo se não tem nenhuma outra justificativa para aqueles sintomas, e aí sim a gente considera que pode ser esse período de transição hormonal. Então, esses sintomas, na verdade, podem ser diferentes de acordo com o que as mulheres podem ter, sentir isso de forma diferente. Não é um padrão específico para todas as mulheres. Isso pode ter, pode ter sintomas mais específicos para cada pessoa. Sim. É, os mais comuns, né, que são a irritabilidade, a, a secura vaginal, o brain fog, que é essa sensação de que a gente perdeu a memória, de que esquece a palavra. Então, é muito comum o paciente falar isso. E a queixa mais comum no consultório é a paciente falar que ela não se reconhece. Então, isso é uma situação que você, por várias questões, ou porque ela era muito ativa e ela está inativa, ou porque ela gostava de fazer alguma coisa, ela não consegue fazer mais, ela vai perdendo as características principais que ela tem, que ela se reconhece. Então, esse é o momento de fato em que ela vem ao consultório, quando ela está sofrendo por não se reconhecer, né? E aí você pergunta, doutora, eu não sou assim. Eu não sou, eu não tenho essas características. E aí, então, você vai pesquisar e, de fato, muitas vezes está relacionada à transição, né, hormonal. E é nesse momento, doutora Ana Paula, que as mulheres procuram e perguntam, querem saber também sobre a questão da terapia de reposição hormonal. Como é que é essa questão? Ela é indicada em que momento? Para que paciente especificamente? Como é que é tratado hoje a questão da terapia de reposição hormonal? Então, a terapia de reposição hormonal, ela é indicada, assim, sim, quando a paciente tem muita queixa, né? Então, a gente tem algumas indicações. Queixas que interferem na qualidade de vida da paciente. Então, aí sim é válido o uso, desde que ela deseje e desde que ela possa, né? A gente depois posso falar só rapidamente o que a gente tem algumas contraindicações, mas hoje a terapia de reposição hormonal ela está muito mais usada do que há alguns anos, principalmente porque a gente sabe, teve um estudo lá, início dos anos 2000, né, que fez um equívoco de divulgar que a terapia de reposição hormonal aumentava o risco de câncer. Com isso, Sim, a gente passou quase 2 décadas e que a gente perdeu né, as possibilidades de indicação, de medicação para essas pacientes, melhora da qualidade de vida. E depois esse estudo ele foi analisado e a gente viu que ele de fato tinha alguns equívocos dentro desse estudo, né? Eles colocavam mulheres de 48 a 60 e tantos anos e o maior número de pacientes eram as pacientes mais velhas, que já são as pacientes que têm mais risco de ter câncer. Então, esse estudo acabou atrasando em muito os estudos sobre a menopausa, e hoje que a gente já sabe que esse estudo ele foi reinterpretado, né, e a gente tem uma maior liberalidade, a gente faz para todas as pacientes que desejam, que têm sintomas. Eu sempre informação gosto de importante, muito bom. é, eu sempre gosto de falar para as pacientes que a gente tem os objetivos, né, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo para o uso da reposição hormonal.
Os objetivos de curto prazo seriam realmente diminuir esses sintomas muito intensos que algumas pacientes sofrem muito, que são os sintomas dos calores, a insônia. Isso impacta demais a qualidade de vida das nossas pacientes. Então, Sim. os objetivos de usar a reposição hormonal a curto prazo é tirar esses sintomas. A longo prazo é manter o osso, né? Osso e músculo, Sim. porque a gente sabe que a reposição hormonal ela vai melhorar nessa questão do osso e músculo. Para que a reposição hormonal não faz sentido, né? Porque algumas situações as pessoas chegam lá e falam, eu quero fazer reposição hormonal. Não faz sentido, por exemplo, no caso de demência, né? Então, tem vários estudos querendo relacionar o uso da reposição hormonal com a melhora da demência cognitiva a longo prazo, e isso, de fato, ainda não conseguiu ser confirmado. É, e a gente não usa em pacientes que estão em tratamento de câncer, né? Pacientes que têm alto risco, risco de genético, essas pacientes ainda a gente pode discutir a depender, né? Aí a gente vai individualizar o caso, individualizar a situação da paciente, e aí a gente vai discutir e ver, né, benefícios, é, ganhos e perdas, né? Mas não são, hoje em dia, a gente, inclusive, para pacientes que têm as mutações genéticas, a gente indica Sim. a reposição hormonal. Ou seja, a reposição hormonal é possível sim, depende, claro, por avaliação clínica, dependendo do estado da paciente, mas é uma realidade, é possível fazer, não existe mais essa preocupação desse antigo estudo que trazia aquela informação inadequada. É isso. Exato, é isso. Perfeito. Ana Paula, existe critério? Quais são os principais critérios clínicos, laboratoriais também, através de exames, né? Para indicar ou contraindicar a reposição hormonal? Existe critério laboratorial? Através de exame é feito alguma avaliação para poder indicar ou não? Ou é feito só um critério clínico? É, a gente utiliza principalmente o critério clínico, né? O critério laboratorial ele é feito Critério para clínico. acompanhamento. O critério clínico é a indicação, né? Desde que ela não tenha essas contraindicações que eu mencionei. Mas o critério laboratorial, sim, a gente vai utilizar para, depois que a gente começa a reposição, ver se a quantidade de estrógeno, de progesterona que a gente está fazendo são suficientes, né? A gente não dosa a testosterona, que é uma questão muito difundida durante essa perimenopausa, menopausa, é talvez a maior fake news da menopausa é o uso da testosterona, que as pacientes acham que é ela que vai resolver, que vai melhorar né, a energia da paciente, que vai voltar tudo. Não, a gente só dosa em situações muito específicas de queixa, né, de baixa libido e que depois que a gente repôs estrógeno e progesterona, ainda ela mantiver a queixa. Perfeito. Perfeito. Bem, e como é que é feito isso? Quer dizer, então a escolha praticamente clínica e a escolha do tipo de reposição, a dose e a via de administração também são escolhas clínicas ou passam por avaliação? É, a gente tem, eu sempre também outra coisa que eu sempre falo aos pacientes é o seguinte: assim como o anticoncepcional, cada um tem o seu, que dá certo para essa paciente, porque é a via de, né, como a reposição é a mesma coisa. Hoje a gente tem adesivo, a gente tem gel, a gente tem spray, a gente tem a combinação com DIU, a combinação com via oral. A gente tem uma gama muito grande de combinações de reposição e cada uma dá certo com um.
né? Não existe uma receita que eu vou te falar, vamos fazer isso aqui, para todas vai dar certo. Não, porque algumas ainda vão ter um pouco de secreção da própria progesterona, acaba tendo um sangramento maior, outras vão ter, cada uma responde bem a um. Para iniciar, a gente gosta dos transdérmicos, ou o gel ou o adesivo, porque eles dão menos riscos, né, ou relacionados principalmente à, à questão da passagem pelo fígado. Então, a gente tem usado inicialmente os transdérmicos, mas a gente tem a reposição via oral e em algumas situações a gente lança a mão delas quando precisa e é muito bem, responde muito bem também. Perfeito. Perfeito, Ana Paula. Essas são dúvidas recorrentes, de fato, e um tema extremamente trazido sempre por mulheres e comentário em geral. Então, é importante realmente algumas dúvidas que surgem. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais para o final, quando nós fizermos a apresentação da doutora Nilda também, e aí eu acho que a gente faz uma rodada de perguntas para a gente aproveitar o tempo. Pode ser assim, doutora Ana Paula? Claro, combinadíssimo. Então, eu fico aqui Perfeito. acompanhando Então, também a apresentação de vocês. maravilha. Então, doutora Nilza, boa noite. Estou vendo que a senhora já está aqui conosco na sala. Agradecer também a presença. Doutora Nilza, já fiz a apresentação e a doutora Ana Pranilda vai falar um pouco conosco aqui sobre a questão também do tratamento que é feito atualmente com os fitoterápicos, que é uma visão diferente e importante para nós também. Então, doutora Nilza, quero agradecer, fica à vontade, a senhora tem uma apresentação para fazer, pode fazer a apresentação. No final também, seleciona aqui as perguntas e se surgir alguma dúvida ou algo que a gente possa interagir, nós vamos interagir. Boa noite, doutora Ana Paula, doutor Marcos, obrigada a todos. Desculpa, tem um pouquinho atrasado. Bom, pronto, vamos ver se vai. Isso, agora foi. Todo mundo está vendo? Vamos lá. Tudo bem? Todo mundo está enxergando? Então tá Conseguimos bom. ver sim. Pode, Tá. Então pode ir adiante. eu sempre começo brincando e falo o seguinte, né? A pergunta que eu faço a vocês é que flor é essa que está aí, né? Que planta é essa? Para a gente pensar, enquanto a gente trabalha com fitoterápico, quanto a gente sabe e quanto a gente não sabe. Na verdade, esta flor é uma flor de pau-brasil. Então, eu sempre brinco e falo assim: se a gente não sabe, né, nem a flor que deu o nome, né, o vegetal que deu o nome ao nosso país, quanto mais todo que tem um complexo, né, que a gente tem de plantas aqui para a gente trabalhar. Então, eu sempre brinco, eu falo que a gente precisa aprender muito, né, em relação aos fitoterápicos, e tá aí, então, só para vocês saberem, né, o quão difícil é. Para quem não sabe, para Brasil, essas flores têm um cheiro maravilhoso e é uma planta muito linda, uma árvore muito bonita para a gente ver, né? Então, eu trouxe só alguns casos aqui para vocês, para a gente poder discutir, que são os mais, digamos assim, famosos, né? Porque tem vários, mas os mais famosos, então, eu trouxe aqui pelo nosso tempo que a gente tem. Então, eu trouxe que na Relação Nacional dos Verdade. Medicamentos Essenciais, a gente tem o quê? De 2025, nós temos a isoflavona. Então, eu trouxe exatamente como está no Rename, né? A isoflavona da soja, a glicinimax, tá certo? E a dosagem dela é de 120 a 100 miligramas de isoflavona como dose diária, tá certo? Então, isso está no Rename, se todos quiserem, teria disponível, né? Ou melhor, deveria ter disponível em vários postos, etc., Deveria porque ter. isso deveria ter e está no nosso Rename. Então, é só para vocês terem ideia que muitas vezes a gente nem sabe que nós temos, né, várias plantas que estão no Rename. Não são muitas, infelizmente, mas a soja, né, as isoflavonas, né, porque a gente fala isoflavona, mas são as isoflavonas de soja, estão lá e são interessantes para a gente, né? Então, uma coisa que eu gostaria de lembrar, que a isoflavona, ela é usada, né,
nessa fase, né, da perimenopausa, então com aquele mal-estar. Eu pego muito na farmácia, né, o pessoal reclamando muito daqueles fogachos, né, calor, que a mulher Sim. reclama muito, que parece que da cintura para cima pega fogo e o pé tá de meia, né? A gente brinca muito porque é um calor que você fala assim, é normal, né? Mas a isoflavona, ela faz uma modulação mesmo de efeitos, ela pode podendo aumentar ou diminuir esses efeitos hormonais, tá certo? Eu lembro sempre que nós mulheres somos viciadas em hormônios, né? A gente passou a ter tendo vários hormônios e de repente a gente começa a diminuir esses hormônios e o nosso organismo sente falta. Então eu comparo isso mais ou menos com, né, com as drogas. Você tem hormônio, de repente você não tem mais e a gente quer esses hormônios para encaixar nesses receptores, para ter essa ação. Então a isoflavona, na verdade, ela tem principalmente a genisteína e a dadzisteína. Eu explicaria para vocês como sendo que elas não são hormônios, então elas não são esteroides, tá certo? Mas elas se encaixam em receptores hormonais. Então é como se elas se encaixassem perfeitamente, vamos dizer assim, ó, elas se encaixassem perfeitamente nos receptores hormonais, ativando esses receptores. Só que tem um detalhe, tá? Ela tem vinculado a ela um açúcar. Uhum. Então, ela normalmente tem um açúcar grudadinho nela, assim, tá certo? Como se fosse um açúcar. Esse açúcar é importante que ele seja quebrado na hora, né, do processo de digestão, etc., para ele ser absorvido sem esse açúcar, porque ele tem que se encaixar exatamente nos receptores hormonais e esse açúcar serviria como impedimento estérico, então impediria que essa isoflavona se encaixasse perfeitamente. Então, como a gente não sabe se uma mulher tem ou não tem uma disbiose, tem ou não tem uma função intestinal bem interessante, o que a gente recomenda sempre é que as pessoas passem, né, as mulheres que vão tomar isoflavona, que elas passem a utilizar essas isoflavonas com probióticos, pelo menos 2 a 3 semanas, tá certo? E que sejam até avisadas opiniões controversas, se sim ou se não, mas elas são mais seguras do que os, entre aspas, né? Quando você tem, por exemplo, alguma coisa, câncer, por exemplo, de seio dependente de hormônio. Então, alguns médicos dizem, preferem a isoflavona, né? Alguns preferem a isoflavona porque, como elas não são esteroides, elas não vão produzir hormônios, elas só se encaixam em receptores hormonais, então, teoricamente, elas são mais seguras, tá? Mas lembrando sempre que eu preciso quebrar este açúcar, né? Então, aí, qual a dose, né? Se a gente voltar lá, qual a dose de 50, né? Quanto eu vou dar? Aí depende muito da adequação de cada paciente que vocês tiverem para poder fazer essa adequação com até esse teor, ela tem mais calor, ela tem alteração muito de humor, então essa adequação de dose vai ser de cada paciente mesmo, né, é independente, então vai ter que ser isso, tá? Outra planta que é muito usada também é o Trifolium pratensis, que é o trevo vermelho, né? E esse trevo vermelho, na verdade, ele tem isoflavonas. Ele tem também a dadzisteína, tem a genisteína, só que ele tem o que a gente chama de bioxamanina, tá certo? Essa bioxamanina, na verdade, se vocês olharem, a estrutura dela é de uma isoflavona. Só que aí, quando ela quebra, ela vai ser, né, metabolizada, e na metabolização ela vai ter a formação de dadzisteína e genisteína em maior quantidade, tá certo? Então, aí, quanto que seria a dose desse trifólio partense, desse trevo vermelho, né? Entre 40 e 80 miligramas, mais ou menos, de isoflavona, e aí é o que a gente recomenda normalmente desse trevo, tá? O trevo tá entrando agora, a isoflavona é mais antiga, né? Eu que sou oriental, por exemplo, nem tive esses calores, etc., porque eu consumo soja, basicamente, né, ou derivados de soja todos os dias, então não tem jeito, tá certo? Mas se vocês olharem, o trevo é uma droga que está agora, né, os extratos de trevo padronizados estão aí no mercado para vocês poderem fazer uso também, tá? E outro que o pessoal fala muito é da Moros nigra ou Amora miúda, né?
que o pessoal tem tomado muito chá de amora, e tá sendo meio que, entre aspas, uma febre, né, de tomar chá de amora, então vamos tomar chá de amora, chá de amora, chá de amora, e eu sempre peço para tomar muito cuidado com o chá de amora. Por quê? Se vocês olharem, ele tem moléculas, como o citosterol, por exemplo, ele tem uma molécula que tem o quê? Um núcleo esteroidal, tá certo? E que no seu organismo ele pode ser quebrado, tá certo? E pode ser metabolizado ao hormônio. Então, a amora, eu tenho muito mais receio, digamos assim, ela tem bastante flavonoides, etc. Mas eu tenho muito mais receio em relação a quê? Se você tiver um câncer associado a hormônios, né? Então, a amora eu acho mais perigosa. E como ela está na moda e folha de amora é muito fácil, o que o pessoal faz? Vai recolhendo folha de amora, vai tomando chá, bel prazer, e a gente vai pensar que muitas vezes ela pode ter um agravamento, a doutora Ana já sabe muito bem disso, né, doutora Ana, que o pessoal toma chá de tudo quanto é jeito e muitas vezes eles não falam, e essa mora pode levar realmente a uma formação maior de hormônios e podemos ter problemas aí para frente disso. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, gente, quando a gente fala em fitoterápico. Por quê? É aquela história, é planta, não faz mal. Faz sim, tá? Neste caso, por exemplo, as folhas de amora, aí você vai falar, só amora negra, alba, não tem? Tem também, porque você tem esses componentes que... Perdão? Fale, Marcos, você estava perguntando, Não, não, não? pode continuar. Então, que você tem, mesmo na alma, você também vai ter esses compostos que tem esse núcleo esteroidal, que podem vir no seu organismo a ser metabolizados a hormônios, tá certo? E também tem um outro detalhe, eles também podem ser metabolizados a cortisol. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essas estruturas que nós temos esse núcleo esteroidal, tá? Porque eles podem ser metabolizados a hormônios, mas também podem ser metabolizados a cortisol, levando alguns, dependendo da dose que o pessoal toma, algum efeito mineral no corticóide, então retenção hídrica, aumento de pressão arterial, etc. Então, eu sempre falo o seguinte, tem que se tomar cuidado com essas associações. Cuidado com a internet, gente, porque assim, tem coisa muito interessante, mas tem coisa que vocês têm que tomar cuidado. E outra, chá de amora, a minha pergunta para vocês é, onde vocês escolheram esta folha? Será que não tem muita poluição, metal pesado aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, também, se é a planta mesmo, que às vezes parece, mas não é. Se você viu a amora, etc., ainda é um pouco mais seguro. Mas se você não sabe, vai comprar em qualquer lugar, tome cuidado. A gente pega, para vocês terem ideia, drogas vegetais, que são as plantas secas, a gente pega em média, 60%, 70% de falsificação. Na farmácia eu faço o controle de qualidade de, às vezes, locais que são, entre aspas, né, bons, cadastrados, e a gente pega muita coisa errada, tá certo? Então, eu sempre falo para vocês para tomar um pouco de cuidado com o que se fala de fitoterápicos. Então, trabalhar com drogas padronizadas, tá certo? Extratos padronizados, por exemplo, isoflavona, não é só comendo a soja, tá? Então, você tem que ter um teor lá dentro de isoflavonas, né, que tenham o quê? Uma ação que possam lhe fornecer ação. Você tem 40, 150, 120 miligramas de isoflavonas. Então, não é qualquer coisa, tá certo? Ele foi um extrato padronizado, feito certinho, e aí você pode usar. Se não, você pode ter problema. Então, esse tipo de estratégia é que a gente tem que tomar cuidado, tá? Em relação a essas plantas, tá certo? Existem outras, por exemplo, o óleo de prímula, né, que o pessoal usa, mas se vocês olharem, a gente colocou uma figura de um artigo aí do Mohamed, que ela é usada para todas as dores relacionadas a problemas femininos, né? E o óleo de prímula, ele tem um problema. Assim, a minha experiência reza que muitas mulheres não funcionam tão bem.
E o custo-benefício, se vocês pensarem, ele sai muito alto. Porque, assim, aqui a gente colocou, né, as 2 gramas, tá certo? No leite também, e 1 a 2 gramas de óleo de prímula ao dia. Só que existem alguns casos que, se você for olhar em teores mesmo, você vai ter que tomar muito mais que isso para poder dar o teor que você precisa. Então, tem algumas cápsulas, né, que o pessoal indica tomar 6 cápsulas por dia de prímula, certo? Eu não tenho visto bons, então, no óleo de prímula, então não é algo que eu vou falar para vocês que eu aconselho plenamente. Os melhores resultados que eu tenho visto para esses fogachos, nesses calores, esse mal-estar, até essas mudanças de humor um pouco, são as isoflavonas de soja. Essas eu tenho visto sempre um resultado bom, 99% dos pacientes respondem muito bem, desde que façam uso de probiótico junto. Senão, a gente não tem essa eficácia tão efetiva. Por quê? Porque depende de se encaixar realmente nesses receptores hormonais, tá bom? Então, fico aqui na minha apresentação, agradeço e deixo aqui para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui, né? Eu fiz bem simples que a gente tinha combinado, né, Marcos? O tempo ia ser Sim, mais ou menos pelo curtinho tempo, para dar tempo de todo mundo falar. tem toda a razão, mas foi legal, são informações importantes. Já tem várias perguntas aqui também voltadas à questão da manipulação, a mais manipulação, que é importante, que aliás, o momento também da manipulação é importantíssimo e há uma questão colocada no mercado e na mídia atualmente, é importante que a gente esclareça depois no final alguns pontos, viu, Nilzar? Então, muito obrigado. Eu vou fazer uma apresentação rápida também sobre o exame. Minha preocupação é que a minha internet, eu não sei, em alguns momentos ela some o som. Eu estou achando que pode ser a minha internet que está intermitente. De qualquer forma, eu vou mostrar, vou fazer uma apresentação de alguns slides, que é justamente sobre a questão de avaliação hormonal. Vamos ver se eu consigo passar. Vou pedir a você, Nilza, Ana Paula, se porventura meu som desapareceu ou algo assim, me deem uma avisada, por favor. Eu vou tentar ser também o mais sucinto possível. Me ouvem bem? Sim, Nilza, você me ouve bem? Ouve, né? sim, Marcos, Bem, eu tranquilo. vou passar. Perfeito. Eu vou tirar a minha imagem para que os colegas que estão assistindo, não, para ver se a gente consegue evitar problemas de transmissão. E vim comentar com vocês sobre esse tema, especificamente a questão da entrada da mulher nesse período de menopausa. As avaliações hormonais eles são muito importantes nesse período de dúvida, onde há realmente a questão se os hormônios estão variando ou não. Depois, como a doutora Ana Paula explicou, é uma questão só de acompanhamento do tratamento, né? Então, está aqui o comportamento dos hormônios principais, LH, FSH, estradiol, progesterona, que num ciclo normal, você tem aí, geralmente, o FSH ele se mantém estável, ele tem pequenos picos, ele vai evoluindo conforme os dias do ciclo e tem um aumento lá próximo do pico da ovulação, no 14º dia, próximo da ovulação, onde acompanha também um pico de LH. O estradiol sobe progressivamente na metade do ciclo e vai atingir o seu máximo ali 24 horas, 36 horas antes da ovulação, e a progesterona permanece baixa na primeira fase e depois, conforme a ovulação, lá para o 21º dia, ela tende a estar no seu máximo. Então, nós fazemos essas dosagens hormonais no laboratório para poder acompanhar não só no período de menopausa, não é isso, pré-menopausa, mas muitas vezes em ciclos irregulares, ciclos menstruais irregulares. Aqui eu trouxe para vocês o ideal, algumas informações que são importantes para o laboratório e também que os médicos costumam fazer nas suas anotações quando solicitam os exames, que é os períodos ideais para a coleta do exame. Então, o LH e o FSH, entre o segundo e o quinto dia, é numa avaliação normal de uma paciente ainda não em fase menopausa, mas ela está fazendo a avaliação do seu ciclo. Então, o segundo e quinto dia é o ideal. O estradiol também acompanhando ali, mais ou menos do segundo ao quinto dia. A progesterona, o ideal seria dosar no 21º dia, porque ela está no seu pico, a gente consegue uma avaliação melhor. É importantíssimo para o laboratório, quando vai colher esses exames, que anote a data da última menstruação. Isso é muito importante que saia no laudo, para que justamente o médico possa acompanhar esse período e saber se isso está
se esse ciclo está correspondendo, a data corresponde às dosagens hormonais. Então, anotar essa questão de data de menstruação, ela faz todo o significado, toda a importância no exame hormonal. Ainda sobre a padronização de coleta, né? É importante, se você tiver alguma anotação de ciclos irregulares, se a mulher comenta, se a mulher vai fazer esses exames e comentar sobre medicações que ela utiliza, é muito importante também para o laboratório ter ciência e colocar esses dados no laudo para que o médico possa também acompanhar o laboratório nos seus resultados, né? O horário de coleta é importante, o ideal é que faça essas coletas pela parte da manhã, né? Não é necessário para todos os hormônios, não é necessário jejum para todos eles, mas no caso LH, FSH, estradiol, progesterona, o jejum não vai mudar muita coisa, mas como as mulheres fazem pela manhã, é importante que esteja lá, não totalmente jejum, mas pela manhã é importante. Mas quando tem acompanhamento, e muitas vezes acontece desses hormônios estarem acompanhados de prolactina, dosagem de prolactina, aí sim a importância de coletar pela manhã, no horário logo cedo, ideal entre 2 a 3 horas após acordar e até as 8 horas da manhã, é o que a gente pede, não passando muito nesse horário. Mas lembrando que a prolactina, ela tem influência no repouso, se a paciente está estressada, se ela está passando um momento de estresse, se chegou muito rápido ao laboratório. Então, nós pedimos sempre que o paciente, a paciente ela aguarde pelo menos 30 minutos de repouso depois que ela faz a ficha. Não adianta ela fazer a ficha e falar, mas eu cheguei já faz 30 minutos. Não, depois que ela fez a ficha, ela é colocada em sala de repouso pelo menos 30 minutos, que é justamente para acalmar, relaxar um pouquinho, para que depois nós possamos fazer a coleta da prolactina. Muitas vezes esse exame vem junto, a prolactina também faz parte da avaliação hormonal e ela tem impacto. Se a prolactina estiver alta, ela pode impactar também no ciclo menstrual e isso atrapalha, inclusive, no diagnóstico médico, caso não esteja isso corretamente feito ou relatado, né? Nós temos aí, então, eu trouxe alguns exemplos de laudos que seriam importantes também, só para poder memorizar, para quem estiver assistindo, né? Então, nós temos aqui, ó, seria um perfil hormonal, né? Compatível aí com o período normal de pós-menopausa, tá? Onde nós temos LH e FSH bem elevados, o estradiol e progesterona em níveis mais baixos, e a prolactina se mantém. A prolactina não tem alteração pós-menopausa, isso não, aliás, ela não deve alterar em quase nenhum momento, né? Mas não altera depois em pós-menopausa também, tá? Esse seria um ciclo normal, uma fase normal, FSH, LH, mantendo-se em níveis baixos e vão aumentando conforme o ciclo, estradiol, progesterona, prolactina, todos eles um perfil compatível com uma fase folicular. Aqui, uma dosagem hormonal também, né, compatível aí com o período de pré-menopausa, que nós chamamos, aí, que a doutora Ana Paula depois explica um pouquinho melhor, mas o FSH, em períodos onde o paciente ainda se encontra em transição para a menopausa, os hormônios eles são inconsistentes, principalmente o FSH, ele não se sustenta, mas ele faz algumas elevações que deixam um pouco um resultado um pouco mais confuso de interpretar. Então, por isso a importância dos sintomas e também da data de última menstruação, porque em períodos pré-menopausa esse FSH ele tende a aumentar, mas ele não se sustenta, então ele dá uma variada. Aqui, paciente já em menopausa de fato, com FSH bem alto, LH também, estradiol e progesterona bem baixos, que são características de fato de uma paciente já em período do FSH tenta, né, vai fazendo aquela tentativa de poder estimular os ovários, mas não há possibilidade. Então, FSH e LH alto, acredito que seja nesse momento que o paciente sente aí um pouco mais dos sintomas associados à menopausa. Deixei aqui também os principais hormônios, né, ao longo da vida, aí, ao longo do ciclo reprodutivo. Evidentemente, quando chega aqui na pós-menopausa, esses hormônios, estradiol e progesterona muito baixo e o FSH alto e sustentado. Então, esse é um diferencial importante para o diagnóstico da menopausa. A importância de fazer pós-menopausa, controle não de hormônios, mas aí sim eu acho que é importante comentar que são justamente exames que
saem fora da rotina hormonal, mas que para a mulher fará toda a diferença. Da saúde óssea, evidentemente, densitometria óssea, mas a dosagem de cálcio, vitamina D, elas são importantíssimas também para a mulher nesse período e vão fazer diferença. A progesterona, o fato da progesterona estar baixa, ela influencia em várias questões, evidentemente, na questão da saúde óssea, mas também ela vai diminuir a proteção de vasos de endotélio, e isso trará algumas consequências, inclusive endurecimento de vasos sanguíneos, parede básica, pode causar aí depois uma hipertensão. Vão trazer problemas também no perfil lipídico, também a progesterona também vai influenciar no aumento de colesterol, triglicérides, e deposição dessa gordura também terá consequência com a diminuição desses hormônios, e evidentemente com um aumento de deposição de gordura, a paciente deverá, não é que deverá, mas pode vir a ter resistência à insulina também, aumentando a glicemia, aumentando também a insulina. Então, esses exames pós-menopausa, eles se fazem importantes no acompanhamento médico. Então, saúde óssea, a questão do controle metabólico através da glicemia, colesterol, triglicéridos, insulina também, e, evidentemente, acompanhamento no cardiologista para a questão de hipertensão. Então, esses são alguns exames importantes. É claro que depois, com o tempo, inclusive o TSH pode entrar nisso também, nessa avaliação, mas esses são exames que são importantes. Então, alguns medicamentos também para o laboratório é muito importante, quando for fazer as dosagens hormonais, anotar quais são os medicamentos que o paciente faz uso. Nós temos alguns medicamentos que eles influenciam diretamente na questão hormonal, por exemplo, na prolactina, os antipsicóticos, antidepressivos, antieméticos, coloquei alguns exemplos aí para vocês, que reduzem esses aumentos, que reduzem também a prolactina, são os agonistas dopaminérgicos, que também são muito usados, não é difícil de encontrar. Esses medicamentos, eles fazem diferença na hora da dosagem hormonal. Então, para o laboratório, não é uma questão apenas de colocar informação ou não, mas de liberar um resultado adequado ou não para aquela paciente. Isso faz muita diferença. Enfim, a menopausa aí é um período, né, de mais autocuidado da mulher. É onde realmente a mulher precisará tomar cuidado com vários aspectos, inclusive com a questão dos check-ups anuais, que não passam apenas pela questão hormonal, mas agora por questões de cuidado metabólico também. Então, vou deixar aqui meu contato, aqui não saiu aqui o contato, mas eu fico à disposição agora também para a gente poder conversar e fazer justamente as perguntas. Tem várias aqui, várias questões. Apareceu, deu para aparecer bem aí nos slides? Deu sim, Marcos, deu para ver. Obrigado. É porque minha internet está um pouco intermitente, eu fiquei com medo que não aparecesse, mas vamos lá. Agora temos aqui algumas perguntas importantes para a doutora Ana Paula, para a doutora Nilza também, e eu vou fazê-las e a gente vai responder. Doutora Ana Paula, a Fabiana Kotivski, acho que deve ser esse a pronúncia, Kotivski, ela pergunta assim: tem algum preparatório para suavizar os sintomas nesse período perimenopausa? Ela diz assim: digo se tem algum alimento, chá que podem meio que prevenir os sintomas da menopausa. Existe alguma coisa nesse sentido, Ana Paula? É, o que a gente mais recomenda, né, é melhorar todas as práticas da qualidade de vida. Então, alimentação, atividade física, sono, essas são boas práticas que a gente já vai começando na perimenopausa para levar para a menopausa, tá? Então, isso já ajuda, se a gente conseguir fazer todos essas, né, esses pilares, muito bem feitos, a gente já tem uma boa qualidade de vida na perimenopausa e menopausa. Dentre os alimentos que a gente pode sugerir, existem alguns que a gente sabidamente tem alguma relação, mas aí a gente fala, as pessoas, né, até como a Nilza falou, a pessoa vai lá e come um balde daquilo. Não funciona assim. Funciona ter uma boa relação com a comida, né, com a qualidade de vida. Mas a gente sabe que alface,
E as berries, cerejas, amoras, todas essas frutas vermelhas também melhoram principalmente os sintomas dos fogachos. É, então, se a gente vai alimentar o que a gente pode ter, eventualmente favorecer o uso dessas duas coisas. Mas não adianta comer um balde de cereja, um balde de alface, que não é só isso, né? O que precisa é um conjunto atividade física, melhora do sono, boa alimentação, e aí introduzir essas pequenas, né, pontos para ajudar. E a atividade física será muito importante também depois para manutenção óssea e também muscular, né? Isso também será um ponto importante. Sim. É, tem outra pergunta da Fabiana também, que ela pergunta: o aumento dos índices de colesterol também podem aparecer nesses 7 a 10 anos antes da menopausa propriamente dita? Sim, inclusive, o que acontece, né? O organismo, quando a gente, mulher, né, usa o estrógeno a nosso favor, melhora a deposição da gordura de maneira feminina. Conforme o estrógeno vai diminuindo, a gente vai tendo como se o nosso corpo fosse, de fato, seguindo os padrões mais masculinos, que é a deposição, de gordura abdominal, e isso daí favorece, né? Então, o aumento do colesterol favorece, o aumento do risco cardiovascular, e por isso a gente orienta também, né, a questão da reposição, essa daí seria mais a médio prazo. Mas a gente não orienta reposição para o risco cardiovascular, mas a gente sabe que tem a melhora do risco cardiovascular quando a gente usa a reposição hormonal. Perfeito. Doutora Neuza, tem algumas perguntas aqui também sobre a questão. Tem uma colega perguntando assim, a Nara Aparecida Neto. Ela pergunta: e para aquelas pessoas que são alérgicas ou têm intolerância à soja? Existe alguma opção? O que tem sido feito? O trevo seria uma opção, né? O trifolium partensis, o trevo vermelho, porque ele também tem as isoflavonas, então você poderia usar. Existe a simicifuga, que aí o seu médico tem que optar se ele quer ou não, né? Porque assim, depende muito de cada paciente. A simicifuga, assim, depende, eu não sei a experiência da doutora Ana Paula, a minha experiência eu não vejo, assim, esses resultados. Eu vejo mais com a soja e com o trevo, né? As isoflavonas eu gosto mais. Então, se ela for alérgica à soja, essa é uma opção, é o trevo, né? Que seria uma opção válida. E a gente também tem medicações não hormonais, né, que não são fitoterápicas, o que a gente sabe que auxiliam bastante nas questões das queixas. Então, a gente pode usar os inibidores de recaptação da serotonina, a gente pode. Tem uma medicação saindo do forno para, né, não melhorar dos calores, mas essa medicação não foi ainda aprovada, né? Ela é muito usada já nos Estados Unidos. Eu vim de lá do Congresso hoje, cheguei hoje, e eles estão usando muito, 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 e assim, com uma resposta muito boa, principalmente para quem não pode usar hormônio. Eu espero que a gente consiga de fato, com que essa medicação seja aprovada aqui no Brasil breve. Ela é cara, né? Mas é assim, ela é para as queixas de calores, ela tá assim, 80, 90% de melhora. Legal. Marcos, posso completar mais uma coisinha? Pode Deixa eu falar sim. uma coisa, gente. Toda vez que Claro, por vocês favor. pensar, toda vez que pensar em plantas, a gente vai pensar o seguinte: a gente vai pensar que ela não tem um componente só. São vários componentes. E a Exato. grande maioria dessas plantas que nós falamos para vocês, elas têm uma carga de substâncias antioxidantes que são maravilhosas. E essas substâncias antioxidantes, hoje em vários trabalhos, a gente tem relacionados a quê? Processos inflamatórios, né? Levando a vários, digamos assim, todos os
desencadeamentos de processos inflamatórios, elas estão, como elas são antioxidantes, elas estão brecando esses processos. Então, assim, até em relação a colesterol, por exemplo, evita oxidação de gorduras, evita a deposição, então arteriosclerose, etc. Então, quando você pega, por exemplo, um trevo, quando você pega uma soja, você vai ver que a quantidade de substâncias antioxidantes é muito alta. Então, você tem alguns benefícios que não são diretos em relação aos calores, aos fogachos, mas você tem a relação direta com o quê? Com a parte anti-inflamatória relacionada aos antioxidantes, né? Então, eu acho interessante pensar nisso, porque a doutora Ana Paula estava falando da alimentação. Alimentação, sono, exercício, né? Eu falo, se fizer direitinho, a gente nem precisa de medicamento, tá certo? Então, é assim, é a combinação perfeita, mas a gente tem que pensar sempre assim, qual a sua alimentação perfeita, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, você deve comer pelo menos 7 porções de frutas e legumes ao dia. Uhum, que seria o ideal, porque aí você tem essa carga de antioxidante bem fundamentada e você consegue, então, uma melhora grande com relação a isso. Então, é uma opção para vocês. Perfeito. Ana Paula, tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante. A pessoa pergunta assim, 41 anos, endometriose, adenomiose, com oscilações de humor fortíssimas, afetando atividades sociais, em tratamento com progesterona e testosterona. Ela pergunta, é uma perimenopausa? Não sei se é possível responder por essas características, mas o que a senhora acha? Não, 41 anos. 41 anos, É, é assim, endometriose e adenomiose. a gente vai precisar entender o contexto todo, né? A endometriose, ela é, como até a Nilce estava falando, uma doença inflamatória, então ela carrega aí alguns incômodos muito grandes e o uso da progesterona facilita muito, não menstruar, o que diminui os sintomas. Então, a gente, para a endometriose, a paciente em geral já está em uso da progesterona, o que atrasa um pouco os sintomas da perimenopausa. A própria dor, o incômodo e o processo inflamatório da endometriose, ela confunde sintomas com a perimenopausa. Então, aí a gente vai ter que entender qual é o momento, se está piorando, se os exames de imagem relacionam a essa piora, dosagem, aí a gente dosa os hormônios. Então, realmente a endometriose, ela é um fator confundidor da perimenopausa. E, deixa eu ver, tem mais algumas perguntas aqui, importantes. Hum, Tem uma pergunta da Gabriela que ela fala Aqui, das infecções urinárias de repetição na menopausa e perimenopausa, uma situação bastante comum, né? É, a pode gente responder, doutora. Essa A eu não tinha gente visto. Aqui são vê, muitas, eu não tinha visto, mas pode responder. a gente vê uma atrofia, né, da vagina, todo o tecido, e isso favorece de fato o uso o risco de infecções urinárias de repetição, é muito comum, né? E aí, uma das coisas que a gente faz, além de orientações, né, é, é usar o cranberry. Não sei o que que a Nilza tem de orientação, mas Concordo plenamente. eu uso bastante e ajuda, né? Além de usar o hormônio tópico, que é para ver se mantém diminui a progressão da atrofia. Eu concordo plenamente, porque o cranberry ele tem duas coisas, né? Dois mecanismos. Além de ele acidificar um pouco a urina, ele também faz com que as bactérias percam a capacidade de fazer adesão
né, nas paredes. Então, você diminui, quando à medida que vai urinando mais, não esquecendo de tomar água, evidentemente, né, ou muito líquido, né, para excretar, aí você tem a diminuição da carga microbiana. Então, aí você não consegue atingir um número de unidades formadoras de colônia suficiente para ter aquela infecção propriamente dita. Então, quer dizer, ela fica com o número de unidades formadoras de colônia sempre menor. Então, eu gosto muito do Cranberry, sou fãzona dele e acho que é uma estratégia boa, bem segura. Faço as minhas suas palavras. Que bom, que ótimo. Então, eu tô indo bem nessa. Eu ia te Olha, tem Ah, muitas perguntar, perguntas. Nilson, posso fazer uma oi. pergunta para ela? Pode sim, Ana Paula, fica à vontade. É, a gente usa o tríbulos. O tríbulos é Tá. o. Não, não é esse que É você tribulus falou, né? terrestres. Só que É a ele, tríbulo na terrestre. verdade, o tribulus terrestres, ele vai ter uma estrutura que é uma saponina, que pode ser o quê? Pode se converter em hormônio ou também no cortisol. Então, eu gosto do tribulus, mas para determinados casos. Essas pessoas que têm uma tendência à formação de, né, cânceres relacionados a hormônios, esses eu tenho um pouco de cuidado. Se Tá, era tá isso que bom. você ia me perguntar, é esse? Era Não, essa a pergunta? a gente usa, eu uso assim, associando ainda na perimenopausa, no início, Isso. quando eu não quero iniciar já com o uso do hormônio, né? Porque às vezes ali, bem, algumas queixas iniciais, aí eu uso no começo, assim, sabe? Isso. E Se ela não tiver problema, tranquilo né, é uma tendência a cânceres hormonais, etc., eu acho que é bem tranquilo. Eu gosto do tribulus também. Na dosagem, a gente usa na dosagem de 500 miligramas no máximo e eu acho que funciona bem. tá O ótimo. problema é a superdosagem, né, doutor? É. E que é para tudo, né? Para tudo eles já não melhorou. O que a gente vive hoje, essa questão do imediatismo, né? É, Então, a gente começa, a pessoa fala, eu vou começar o hormônio, eu já vou estar melhor amanhã? Não, não tem como, né? Vamos. Então, a gente tem que dar um tempo da resposta, né? Das medicações e tudo. Sem Então, dúvida. para tudo, para em todas as situações hoje, a gente tem esse imediatismo das respostas, e aí ela não vai melhorando, ela já vai aumentando por conta, né? Até por conta de por ela conta saber que é um isso. fitoterápico, ela fala, não vai ter problema se eu aumentar. Eu É. sempre falo, Então, aí eu volta já falo assim, aqui, é, volta sempre para muito conversar comigo. cuidado. Bom, É Exatamente, isso? deixa eu cuidado, porque só. de repente está com doses excessivas. Hoje, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, cúrcuma, o pessoal tomando como suplemento em doses altas, hepatotoxicidade. Então, assim, tudo é relacionado, né? Por isso que eu falo, tem que ser super seguro para tomar com calma. O cranberry é bem seguro, mas 400 miligramas de extrato é uma dose bem tranquila. Ah, que bom. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Ana Paula, que eu acho muito importante, apesar de nós já estarmos aí, entramos, né, em várias questões mais clínicas e mais de tratamento, mas eu acho que é importante para o entendimento, para que fique claro, de fato, para as pessoas que estão assistindo. Ah, a pergunta é: existe diferença entre climatério e perimenopausa? Eu acho que era importante deixar claro isso para quem nos assiste. O climatério, perimenopausa e climatério e menopausa também, que às vezes é confundido os dois, as duas denominações. Sim. É, menopausa, então, é um marco, é a última menstruação. Então, um ano, a gente considera, depois de um ano, que aquela paciente teve, então, a sua última menstruação. A perimenopausa é de que começou os sintomas ali, dos ciclos encurtarem, até esse um ano, quando a gente fecha que a paciente, de fato, entrou na menopausa, tá? E climatério a gente hoje em dia considera todo esse período da transição hormonal. Então, ele começa ali quando a mulher ainda está fértil, passando pela esse período e seguindo ainda um pouco além desse último ano. Não sei se... Perfeito. Que é importante para que não ficasse dúvidas aí para os nossos participantes.
Sim. Estão me ouvindo bem? Às Ok. vezes Tem falha uma um outra pouco, mas a pergunta. gente está São muitas escutando. perguntas aqui. Acho Marcos, que agora ele você está caiu. Voltou falhando. novamente. É. Ah, Voltou voltou. novamente. Voltou. Ele fica intermitente, mas volta em seguida. Tem muitas perguntas importantes aqui, do ponto de vista de tratamento, de fato, e acompanhamento, né? Tem uma aqui, né, que eu acho importante, você comentou sobre a questão dos probióticos, da utilização dos fitoterápicos, mas também dos probióticos. E ela pergunta assim, quais os probióticos mais específicos para associar com a isoflavona? E outras moléculas antioxidantes ajudariam também nesse período perimenopausa, como a curcumina, a coenzima Q10, resfenol e outras. Então, é uma coisa, um apanhado geral, mas acho que a pergunta que também gostaria de fazer é, quais probióticos mais específicos para associar com a isoflavona? Desculpa, gente, às vezes trava no quando vai. Na verdade, você pode usar um lactobacillus até o casei, que é o mais simples. Qualquer, esses lactobacilos, assim, a gama são vários, né? Então, mas vocês podem usar, ele não tem tanto especificamente, desde que ele funcione bem, eu acho que está tranquilo. Eu não preciso, não sou dos mais caros, então eu sou daquelas assim que eu acho que o simples e funciona, vai bem, então lactobacillus casei ele funciona bem, tá certo? Se for numa farmácia de manipulação, seria 10 milhões, né? Então, 10 a 9, ele funciona bem nessa carga de unidades formadoras de colônia. Então, é uma quantidade que é bem pouquinha na formulação. A gente fala 10 milhões, todo mundo se impressiona, né? Mas como são colônias, então é bem pouquinho que a gente vai colocar. E funciona super bem. Agora, eu gosto muito da coenzima Q10, a partir de uma certa idade, eu acho que a coenzima Q10 é muito importante porque ela é um excelente antioxidante, e aí não é só em relação à parte toda do climatério, ela é importante também na parte de síndromes metabólicas, né? Então, quando a gente começa a pensar arteriosclerose, glicemia, hipertensão, eu gosto muito da coenzima Q10, gosto muito. A cúrcuma é o que eu disse agora há pouco, tem que tomar um pouco de cuidado, tem pessoas que são mais sensíveis, lembrando sempre que para você tomar cúrcuma, deve-se tomar a piperina junto, porque você tem que ter uma absorção melhorada, e aí a piperina é o que vai te ajudar a fazer essa absorção, né? Eu não sou das marcas, eu sou dos fitos mesmo sozinhos, né? E eu gosto muito dos citros, que seriam citrussinense, citrus aurantium, esses eles são excelentes antioxidantes e auxiliam muito nos fatores de circulação, né? Que você começa, por exemplo, retenção hídrica, processos inflamatórios, e o citro ele ajuda nesses processos, né? Como anti-inflamatório e circulação. Então, eu gosto muito dos citros nesse sentido. Mas é aquela história, você não precisa tomar todas as medicações, você pode fazer a sua alimentação aumentando suas doses de laranja, né, consumindo ao dia, etc., para você começar a já ter algo preparando para sua, né, para sua menopausa propriamente dita, mas nesse período todo, você já melhorando essa sua alimentação para fazer o seu organismo ir acostumando. Esses antioxidantes todos são excelentes, o resveratrol também, eu gosto dele. Assim, se eu tivesse que optar, eu gosto muito de Q10 e citros, se eu tivesse que optar. E, Q10, obviamente, Q10 é, coenzima Q10 é muito interessante. Não precisa ser em dose alta, tá, gente? Essas coisas mirabolantes que o pessoal põe. 50 miligramas é mais que suficiente, dá certo, tá? Mas tem que ser de boa qualidade. Lembra que Q10 é laranja, tá? Ela é bem laranja. Aí eu tenho dou risada porque tem uma amiga minha que comprou o Q10 e assim, ué, Nilza, por que a sua Q10 é laranja? Eu falei, porque o Q10 tem que ser laranja. Nossa, a minha era cinza. Eu falei, então, minha filha, sinto muito, comprou pela internet alguma que é 10, que eu não sei qual é, mas ela é laranja. Então, lembre-se sempre disso, que é importante também qualidade, né, gente? Não vai esquecer disso. perfeito. Será Eu que eu vou respondi, fazer Marco? mais. Respondeu. Aliás, sim, esse é um tema que, se a gente for ficar aqui, nós vamos responder muita coisa e com certeza ainda terão dúvidas. Mas eu vou só responder uma pergunta sobre a questão de exames. Tem uma colega perguntando sobre
A questão, onde estava, ela pergunta se tem algum interferente sobre vitaminas. Em relação a exames hormonais, tanto hormônios, quando nós dosamos hormônios, fazemos dosagens hormonais femininas, como também exames para tireoide, TSH, T4 livre, o que mais dá interferência é biotina. Biotina tem interferência dependendo do método em que é realizado esses exames, ele pode ter interferência sim e modificar os resultados. Agora, é importante que o laboratório, o paciente também consome algumas vitaminas, para ele não é medicamento e não tem nenhuma importância, mas para o laboratório, para o médico tem. Então é importante anotar isso e liberar depois para que o médico tenha ciência. Pode realmente interferir. E tem uma pergunta, eu vou fazer essa como última pergunta, porque nós vamos encerrar. Ana Paula, eu tenho essa pergunta que eu achei importante, mas eu não sei se ela é possível de responder assim dessa forma como nós estamos fazendo com o evento, né? A senhora comentou que retornou agora de um congresso, né? Então, uma pergunta aqui: qual a medicação que veio como conhecimento do congresso? Alguma coisa nova nesse sentido? Eu acho que essa é o que o colega gostaria de saber. Alguma indicação nova, algo novo nesse sentido em termos de medicação? Essa é a medicação mais atual que a gente tem, que é o fenzolinidando, e um outro que é da família, tá? Ah, e eu posso falar que só tem ele mesmo, então, ah, e vai. E, e assim, lá nos Estados Unidos eles já estão usando, já tem uma boa resposta, principalmente com relação à queixa de calores. Os calores reduzem muito, não é hormonal, ele atua só no eixo realmente térmico, para as pacientes que não podem usar hormônio, é uma solução incrível. Então, a gente está esperando, já tem uns 2 anos que foi aprovado pelo FDA, e a gente está aqui esperando no Brasil desde então. Parece que vai aprovar para julho, o segundo semestre desse ano, né? Então, a gente tem que ir torcendo, porque de fato essas pacientes, elas têm, por mais, né, que a gente queira, elas têm poucos recursos, as pacientes que não podem usar, e aí a gente sabe que isso tem feito uma revolução para essas pacientes. Isso é o que tem de mais novo, tá? Mas a gente está estudando outras moléculas para outras coisas, que é porque, assim, como eu falei, né, o estudo do climatério e da menopausa, ele ficou parado por alguns anos, né? Décadas, talvez. E aí, agora que a gente está retomando esses estudos e as novas medicações e tudo, a gente agora vai começar a ter outras medicações e outras possibilidades aí disponíveis, né? Então a gente tem que olhar para isso com carinho, mas o que aconteceu foi esse gap aí que a gente teve por conta desses estudos que acabaram atrasando um pouco, mas a gente vai chegar lá. Foi complicado. Bom, ah, gostaria de passar aos nossos participantes que a palestra ela vai ficar gravada e será disponibilizada dentro de uma semana. Ela deve já estar lá no site da academia ou no canal do YouTube da academia. Então é possível acessar novamente. E vou agradecer a todos os participantes, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, agradecer a doutora Ana Paula, a doutora Nilza. É um assunto de fato importante. Tem perguntas aqui que caberiam realmente, de fato, uma discussão e até uma resposta um pouco mais ampliada, porque é um tema relevante. Para mulheres, isso faz muita diferença. Existem muitas dúvidas, apesar de parecer um tema normal, de rotina, não é. As pessoas têm dúvida. Mas eu vou encaminhar, nós encaminharemos depois. Se as doutoras puderem responder, a gente encaminha de volta. Aos participantes também, quem participou receberá o certificado de participação, aqueles que tiveram mais de 70% do tempo em participando conosco. E agradecer. Dona Paula, Dona Nilza, muito obrigado, viu, de terem doado o tempo de vocês aí nesse momento aqui para nós. A vocês também, participantes, muito obrigado a todos. A gente que agradece. Prazer é nosso, Marcos. Encerramos. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, gente.
Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.